Olá, boa noite, muito bem-vinda ao Brasil das Gerais. A comunicação não violenta surgiu a partir da observação de que o aumento da violência no mundo tem uma ligação muito forte com a forma com que nos comunicamos. A não violência significa permitir que venha à tona aquilo que existe de melhor em nós, transformar as nossas relações, agregando empatia nas soluções dos problemas diários. Para falar sobre a comunicação não violenta e como lidar melhor com os conflitos do dia a dia, a gente convidou a psicóloga Sandra Caselato e o sociólogo Yuri Haas, que dão cursos e workshops sobre o tema em todo o Brasil e outros países. Sandra, vamos começar então com você explicando melhor como funciona, de fato, a comunicação não violenta. Sim. A comunicação não violenta, ela é uma abordagem que ela é muito útil tanto na nossa vida intrapessoal, assim, da gente com a gente mesmo, como é que eu me relaciono comigo mesma, na forma como eu penso sobre mim mesma, como eu sinto em relação à minha vida, as coisas que acontecem comigo. Ela também serve para relações interpessoais, como é que eu me relaciono com as pessoas à minha volta, tanto relações familiares, relação com filhos, com marido, esposa, relações no trabalho, em escolas e em ambientes organizacionais. É uma abordagem bastante ampla que tem esse aspecto de melhorar, contribuir na melhoria dos relacionamentos, que tenham relações mais satisfatórias. E também tem um âmbito maior, que é um âmbito mais social, grupal e até mesmo sistêmico, de sistemas maiores. Eu vejo assim que a comunicação não violenta ela é uma forma muito eficaz e muito prática de ajudar a gente a ter um desenvolvimento emocional, a trabalhar, a desenvolver a inteligência emocional, a ter uma compreensão maior dos meus próprios sentimentos e também dos sentimentos das outras pessoas, entrar em contato com essas necessidades nossas de uma forma mais clara e conseguir, então, conseguindo me conectar melhor com isso, ter relacionamentos melhores, né? E sobre esse termo necessidades, é um termo que na comunicação não violenta a gente usa no sentido de necessidades ou valores humanos universais, que são coisas que todos nós compartilhamos como seres humanos. São coisas que qualquer ser humano, em qualquer lugar do planeta, de qualquer idade, em qualquer classe social ou em qualquer cultura, tem. Então, tem as mesmas necessidades. E não no sentido de algo de necessitados, mas no sentido daquilo que a gente precisa para viver, para estar bem, para estar vivo. Como, por exemplo, a gente precisa de água, de alimento, de abrigo, né? De amizade, de companhia, conexão, amor, pertencimento, um senso de pertencimento, de comunidade. Então, todas essas são necessidades humanas universais. São coisas que nós compartilhamos como seres humanos. Então, a comunicação não violenta, CNV, ajuda a gente a, de certa forma, a gente conseguir entender que por trás de qualquer comportamento, qualquer fala, qualquer ação, não importa qual seja, pode ser algo que para mim cai muito mal, que eu sinta, que eu julgue como uma agressão a mim, independente se foi a intenção da pessoa ou não. Mas por trás de qualquer comportamento existem sentimentos e existem necessidades, que é o que está gerando esse comportamento. Então eu consigo compreender o que está levando aquela pessoa a agir daquela forma. Talvez eu não entenda, eu não concorde, eu acho o comportamento inaceitável. Mas de alguma forma, nesse movimento de empatia, eu consigo compreender o que está levando a pessoa a fazer aquilo. E aí o que você faz a partir disso? Então, a partir disso, essa conexão começa a transformar coisas assim inacreditáveis, que parece às vezes até mágica em situações, né? Vamos pensar no caso de uma criança que está na escola, por exemplo, brigando com outra criança e um brigando com o outro. Então, a CNV ajuda a gente a sair de um modelo de pensamento que deixa eu ver, quem está certo e quem está errado. Então, quem pede desculpa, quem não sei o que, os dois estão errados e vai todo mundo de castigo. Que é um modelo punitivo, um modelo de certo e errado, bom e mal, quem é o culpado e quem é a vítima, para um modelo de vamos tentar enxergar por trás dos comportamentos e ver o que está lá no fundo, que está levando a pessoa a agir daquela maneira. E aí
eu consigo, através de perguntas mesmo, ou de só esse meu movimento de tentar entender, já muda a minha forma de agir, a minha predisposição em relação à criança ou ao adulto, não importa quem seja a pessoa, mas e eu consigo, através de perguntas, tentar encontrar ou descobrir junto com a pessoa o que será que ela está sentindo quando ela está falando isso. Quando uma criança está batendo na outra, ela está batendo porque ela é uma criança ruim, malvada, horrorosa, ou porque ela, eu não sei, ela está irritada, ela está brava, ela está triste. Qual é a necessidade por trás do sentimento? Ela está querendo mais atenção ou mais carinho? Aconteceu alguma coisa na vida dela? Ela está se sentindo sozinha? Ela está querendo se sentir parte do grupo e não está conseguindo? Então, a ideia principal que eu vejo assim da CNV é essa ideia de que por trás de qualquer comportamento, por mais absurdo que eu ache, existe lá uma motivação com a qual eu consigo me conectar, porque é algo humano, algo que eu consigo entender, porque eu também tenho essa necessidade de atenção, de comunicação, de pertencimento, de amor, carinho. Ela, na realidade, é uma transformação muito mais profunda, porque ela muda alguma coisa que parte exatamente desse modelo de me entender no mundo e de entender o outro. Eu mudo esse modelo e eu estou aí, de repente, nessa situação de estar criando conexão e de estar junto com outro ser humano e eu me colocando como ser humano também. Tanto a empatia quanto a expressão autêntica, as duas desarmam, porque elas não falam de um lugar de certo e errado. Elas falam de um lugar que é muito facilmente reconhecível como experiência humana de qualquer um de nós. Então, aí tem um poder muito grande, né, de mudar a maneira de estar trazendo as questões que são importantes, de uma forma que ajude mais a cuidar dessas questões, falar diretamente delas, das necessidades, dos sentimentos, em vez dos julgamentos que muitas vezes causam ruído e desconexão. E esses princípios podem ser aplicados também numa perspectiva maior, né? Não só nesse âmbito familiar, de trabalho, né, Yuri? Que é um pouco que você faz com conflitos aí em outros países. Conta rapidamente para a gente um pouco dessa experiência. Tem um projeto com o qual eu e a Sandra estamos envolvidos já desde 2011, que é o de trazer a comunicação não violenta para os territórios palestinos, para Israel e Palestina. É um encontro que acontece uma vez ao ano e tem reunido entre 100 e 150 judeus, palestinos e internacionais que vêm para essa imersão em comunicação não violenta. Pensando como a CNV pode ser um elemento transformador para esses âmbitos mais amplos, está muito conectado com exatamente essa, como se fosse entender esse processo como colocar uma outra lente pela qual eu enxergo o mundo, eu enxergo a mim mesmo, os outros. E colocar essa outra lente, ela afeta não só o meu comportamento imediato, interno ou externo na minha relação, mas também como eu, como indivíduo, ator nesse mundo, agente, né, como eu vou criar estratégias para interferir no mundo, para transformar ele. Uma das coisas interessantes tem sido que nesses eventos, por exemplo, tem participação de pessoas envolvidas com diferentes tipos de projetos relacionados a direitos humanos, a transformação do conflito, a transformação da situação em geral, para trazer mais justiça, dignidade para as pessoas que ali habitam. E os projetos que são fundamentados nesse tipo de matriz, que é uma matriz de humanização, de escuta profunda, de acolhimento da humanidade, sem fugir da discussão sobre os assuntos importantes, às vezes os assuntos muito doloridos e difíceis, nem se conversar sobre eles é possível. As pessoas não se escutam e elas não conseguem chegar numa cocriação que inclua a todos ali. Então temos tido bastante sucesso ao longo desses anos em formar instrutores locais, em fomentar iniciativas locais e projetos locais que estão crescendo lentamente. E essa matriz, ela proporciona isso de uma maneira onde a gente saia do lugar de certo e errado, de um contra o outro, mas criar possibilidades onde juntos nós estamos criando
novas realidades mais inclusivas. No resultado, pensando no resultado para todo mundo, né? Um resultado melhor para todo mundo. Exato, exato. Nesse sentido, também é importante pensar, muitas pessoas ficam com medo de conflito, né? Parece que a ideia de conflito é algo negativa, algo negativo. Nem sempre, né? Nem sempre. Na realidade, no contexto da comunicação não violenta, é algo muito importante. Nem é importante classificar como bom ou ruim. É importante, é um sinal que está mostrando que tem algo Pra que mudar. precisa de mudança, exato. Aquela questão da crise, né? A crise vem porque algo precisa ser mudado, né? Algo precisa ser mudado. Agora, essa postura de escutar profundamente e ver o que é isso que é tão importante para essas pessoas que estão sofridas ali e que elas estão expressando, às vezes de uma forma violenta, mas elas estão expressando, tem algo muito importante para elas que não está atendido. Como nós podemos passar a cuidar disso? E nesse sentido, o conflito é ressignificado nesse processo. Nossa, que bacana e que desafio. A gente está chegando, infelizmente, ao final do programa.